Então tá bom. Então, Jade, até 20 minutos. Quando tiver faltando 5 minutinhos, você tenta de vez em quando olhar aqui para mim que eu te dou um aviso de que está acabando o tempo, tá bem? Certo. Uma excelente apresentação e seja muito bem-vinda. Então, gente, boa tarde. Enfim, eu sou a Jade e a minha primeira graduação na área de filosofia e eu estou me formando também em letras espanhol e sou mestranda da área de letras. Então, eu sempre gostei muito sempre me chamou muita atenção a literatura medieval, né? Essa época histórica tão fantástica, tão cheia de coisas interessantes a se discutir. E vou compartilhar. Então, gente, esse, esse trabalho está relacionado à disciplina que eu fiz estágio docência, que foi em Literatura Espanhola 2. É a disciplina que fala da época do Renascimento, né? Da época do fim da Idade Média, que não é fim, na verdade, da Idade Média. A gente também discute muito essa questão de que não dá para estabelecer exatamente com a data precisa o fim, né? Então a gente até pela influência, então a gente estuda a literatura do medievo tardio, digamos, nessa disciplina. E eu sempre tive muito interesse pela história, pelas narrativas do que concerne ao feminino, às mulheres. A literatura feminina assim, sempre foi muito forte em mim. Eu sempre tive muito interesse de conhecer mais da literatura feita pelas mulheres e compreender melhor os contextos históricos que elas estão inseridas também. E a Santa Catalina, mártir, ó gran amadora del eterno Dios, estrecha luciente, amparadnos vos. Desde eterna edad tomaste esposo, fue tanto el amor que nos dio reposo. Quien es temeroso no se llega a vos, se estima la vida y el morir por Dios. Mirad los cobardes, aquesta doncella, que no estime el oro ni verse tan bella, metida en la guerra de persecución para padecer con gran corazón. Más pena le da vivir sin su esposo, y así en los tormentos hallaba reposo. Todo le es gozoso, quiere ya morir, pues que con la vida no puede vivir. Las que pretendemos gozar de su gozo, nunca nos cansemos por hallar reposo. O engaño engañoso, y que sin amor es querer sanar, viviendo el dolor. Essa poesia, nessa poesia, a Santa Teresa, que é uma das principais autoras da chamada literatura do século do ouro espanhol, ela coloca como referencial a mística Santa Caterina da Siena, e nos trechos da poesia a gente pode ver quando ela diz a essa doncella, né, quando fala de viver ser seu esposo, ela fala de todo o processo que Santa Caterina passou de consagração, né, da sua vida de consagração, da sua vida de ascese, como ela renunciou, né, a toda a vaidade para viver enfim, para se dedicar enquanto religiosa, e como a importância que ela teve, considerada a mãe da ordem dominicana, é uma mulher que, dentro da estrutura que ela estava inserida, ela teve uma importância política, ela produziu conhecimento, ela ela tinha a obra dela é de suma importância, e a Santa Teresa, que é um intelectual que tinha a Santa Caterina como referencial. Então, um referencial de
dentro da literatura mística, né? Então, Santa Teresa contribuiu com a reforma da Ordem Carmelita, juntamente a San Juan de la Cruz. Ela defendia a ascese como forma de chegar a Deus, o que muitas vezes, no caso, a Santa Teresa ela foi chamada pela Inquisição algumas vezes para dialogar, porque o que ela e os outros místicos faziam era muitas vezes considerado subversivo, porque pregar ascese é pregar que existe formas de você, por mais que seja seja uma pessoa, no caso dela, no caso de Santa Caterina, seja pessoas que estavam dentro de um sistema, né, uma pessoa religiosa ligada a uma religião, ligada a uma congregação, a denominação dentro da Igreja Católica, a forma que eles defendiam de se chegar a Deus podia ser visto como subversiva, porque o caminho para se chegar é olhar para o seu próprio interior. A Santa Teresa fala uma das obras delas, fala das 7 moradas, né, que do processo até atingir a iluminação, até chegar ao próprio Deus, e dentro desse processo a igreja é um coadjuvante, não é o caminho para se chegar a Deus, como desde sempre o clero colocou. E o fato delas serem mulheres nesse contexto faz muita diferença, e teve uma importância política, uma importância muito grande, né? Então, a primeira questão, uma das questões que a gente questiona é que o simples fato de ser uma mulher intelectual é algo que uma mulher intelectual nesse contexto é algo que é um tanto subversivo, né? E que também nas referências usadas durante o trabalho, como diz, segundo Rodal, né? Santa Teresa era julgada pelo simples fato de ser mulher. O simples fato de ser um intelectual era um incômodo para uma sociedade, né, que vivia dentro de uma sociedade com tantos padrões, onde uma mulher, muitas vezes, caso fosse acusada de quantas mulheres que morreram na caça às bruxas, quantas mulheres, quando eram acusadas de adultério, eram vítimas de violências terríveis, enfim, aqueles corpos estão dominados pelo Estado, então, muitas vezes, o convento era uma forma de refúgio, onde algumas mulheres intelectuais, como Santa Teresa, como Santa Caterina, como nas Américas, San Juan, como Juana Inés de la Cruz, também é outro referencial do chamado século do ouro espanhol, no caso, na época do descobrimento das Américas. Então, essas mulheres que, através da literatura, através da sua atuação enquanto intelectuais, deixaram sua marca na história. Então, tanto que o lugar da mulher colocado como a pecadora, como aquela mulher aquela mulher que enganou Adão, enfim, era sempre, a igreja colocava o pecado, o mal, sempre associado à figura feminina. Porém, essas mulheres, através do seu conhecimento, mostravam que podia ser diferente. Então, a princípio, o trabalho tem muitas referências em espanhol, e também a disciplina que eu fiz, estágio docência, é uma disciplina ministrada em língua espanhola. Então, a literatura representa uma das formas de representar a vida, e esses escritos das mulheres representam uma transgressão ao patriarcado pelo simples fato de existirem, né? Então, houve um movimento feminino na Idade Média que tinha como características o uso da língua vernácula, a fusão
do humano com o divino, na união das instâncias afetivas intelectuais, uso paradoxal da linguagem, com apelos à linguagem simbólica, a forte influência da literatura cortês do século XII, uma linguagem marcada pelo erotismo. Isso se vê na poesia de Santa Teresa, quando ela nos seus escritos, inclusive, tem até referências fílmicas, que mostram que como ela muitas vezes demonstrava a intimidade que ela tinha com a divindade, o jeito dela buscar Deus, como muitas vezes escandalizava as pessoas, porque ela falava de orgasmos espirituais, e ela, enfim, ela era muito, a sua forma ela era bastante subversiva. A literatura mística tem muito essa característica de uma linguagem marcada pelo erotismo, né? Então, muitas vezes havia uma ausência de uma formação escolar, porém, para as mulheres, no caso, porém, os conventos eram muitas vezes uma forma de se ter acesso enfim, à intelectualidade. E a Idade Média, né, que para muita gente aparece, para no imaginário popular, para algumas referências para aquilo que a gente aprende na escola, né? No imaginário popular, é como se fosse um período entre as trevas e a ignorância, né? Entre o lendário universo do reator, entre o sombrio maravilhoso, quando, na verdade, ela não é nem só fantasia, nem só obscurantismo, mas vemos reflexões de mulheres do seu tempo, ou seriam mulheres à frente do seu tempo, né? A gente faz essa reflexão durante o trabalho. Uma das referências é a professora Luciana Desplanhe, que é nossa professora no departamento de letras, no PPGL. Ela faz parte da linha de estudos medievais, então tem algumas publicações, como este livro Vozes de Mulheres da Idade Média, da professora Luciana Desplanhe e a professora Cláudia Brochado. Essa referência da obra da Idade Média fala como as escritas, né, de mulheres formam um conjunto de textos onde são apresentadas muitas características, né? A forte presença de ideias relacionadas à maternidade é uma delas, e Santa Teresa, na poesia dela, coloca a Santa Caterina como esse referencial, de mãe, de preceptora, digamos assim. Santa Caterina era considerada a mãe dos dominicanos, e fala em suas cartas sobre a conduta moral que a quem ela escrevia deveria ter. Elas ambas são figuras, tanto Santa Caterina é uma figura importante na propagação, né, dos ideais cristãos, como também Santa Teresa é uma figura muito importante no processo da Contra-Reforma, através da sua literatura e através da expansão, como ela fundou a Ordem das Carmelitas Descalças, enfim. E uma referência, né, que aparece na obra de Santa Caterina: nós não conseguiremos alimentar-nos com o leite da Mãe Caridade sem aceitar os sofrimentos, né? A obra de ambas é muito marcada pelo processo, né, da ascese, né, pela essa busca de se achegar à divindade sem o intermédio, né, enfim, de um sacerdote, sem o intermédio de alguém. É como nós podemos olhar para o nosso interior e se achegar. Enfim, e a Santa Caterina é muito conhecida ela fala desse conceito de maternidade, e ela
é vista como a mãe espiritual, e dentro da esfera religiosa, ela se fala que ela tinha um casamento, que ela viveu um casamento místico com Cristo. E os textos das místicas evidenciam um movimento denominado Querelle de Femme, que significa que os discursos apresentados em tais textos se voltam para o debate acerca da natureza da mulher e seu papel na sociedade. Então, eu diria que essas figuras femininas são tão importantes na Idade Média que elas são referenciais e que a gente pode olhar para o passado e ver como sempre tivemos mulheres que foram a seu modo, que conseguiram deixar sua marca, que conseguiram ser grandes intelectuais. E é isso, a Idade Média não é um tempo de escuridão, de coisa ruim, exclusivamente. É um tempo onde se produziu conhecimento, onde tem, a cada dia tem crescido dentro da literatura os estudos acerca dessas mulheres intelectuais.